E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos no nosso segundo vídeo aqui com as missionárias, Sidney e Rosalina. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui no card, é só clicar que você vai direto para ele. É isso aí, bora lá. A gente teve uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá bom? Fica de olho lá, porque vai ter mais caixinhas de perguntas lá. E perguntaram como saber que a gente está pronto para ir fazer missões. Essa é uma pergunta bem séria. Sabe por quê? Porque nós somos emotivos, né? E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, o nosso coração almeja fazer mais e mais e mais. Então, nós temos que prestar bastante atenção para não nos confundir, né? Porque missão é muito sério. Mesmo nós sabemos que o Senhor Jesus foi o maior missionário em cima desta terra, e todos nós que servimos ao Senhor somos missionários. Mas é muito sério, por quê? Porque nós mexemos com algo que não nos pertence. A partir do momento que nós queremos nos dedicar à missão, nós estamos dedicando a algo que não somos nós, né? Nós lidamos com a palavra, né, de uma pessoa que não é a nossa pessoa, que é o Senhor Jesus. Então, se torna muito sério. Então, quando surge no coração de uma pessoa fazer missão, ela precisa conhecer, buscar conhecimento, poder se preparar. Missão é feita com preparação. Temos os exemplos do Senhor Jesus mesmo, porque o Senhor Jesus, ele veio do ventre de uma mulher, só que ele teve um tempo de preparação. Nós podemos ver na palavra do Senhor o tempo que foi que o Senhor Jesus se colocou para poder atender o ID do Pai aqui na terra. E é da mesma forma conosco, que já estamos aqui na terra, né, que Ele nos colocou para ser discípulo. Então, ser discípulo é ir no ID do Senhor. Mas precisamos de preparação. Então, o conselho que eu dou é assim: não se empolga. Não faça por empolgação, nem por desejo emocional, e nem por seu próprio querer, mas sim pela vontade do Senhor. Tem que buscar primeiramente a vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer? Como a missionária Rosalina falou, né? Nós temos que nos preparar, porque o campo ele é muito árido, e se você não tiver um preparo emocional, físico e espiritual, você volta para trás. Você se decepciona, você se frustra, porque você idealiza, né? Imagina uma coisa. Só que quando você se depara com a realidade daquele lugar, aí é outra história. Então, nós temos que nos preparar, sim. E sempre direcionado pelo Senhor. Tá? Porque o meu desejo é X. Só que Deus ele já projetou. Então, aquele desejo que você tem vai ser um desejo de Deus também. Mas antes do meu desejo, antes do eu, é Ele. A gente tem que seguir o que Ele vai nos direcionar. E muitas vezes no campo, você acha que é o que você idealizou, é o que você projetou. E aí quando você se depara com a realidade, e assim, não adianta você querer adivinhar o que vai acontecer. É só mesmo quando você está lá, entendeu? Para você sentir, para você entender, para você se aculturar, porque você tem que primeiro entender a cultura do povo de onde você está indo, do povo onde ele quer que você esteja. Mas para tudo isso, você tem que estar preparado, você tem que ter um preparo mesmo para aquilo. Tem que ter um amadurecimento, tem que ter direcionamento, tem que ter assim, uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, porque ele que vai determinar aonde ele quer que você esteja. Então, não vá pelo impulso, tá? Vai pelo que Deus está te proporcionando. Então, muitas vezes, você tem que fazer cursos. Tem que fazer cursos, sim. Você não vai de cara lavada ir para o campo. Você quebra a cara. Então, você tem que fazer curso, você tem que se preparar, você tem que conhecer a palavra, porque é essa a palavra que você vai levar para as pessoas. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, fica difícil. Então,
eu falo, tá, por mim, que agora eu estou com 60 anos. Se eu fosse mais jovem e se eu tivesse despertado esse amor mais cedo, com certeza eu teria muito mais bagagem nos meus 60 anos para falar, pelas experiências que eu já teria passado, entendeu? Então, eu vejo assim, eu apoio que os jovens, eles estudem, que eles se aperfeiçoem, que eles busquem. Quanto mais você tiver preparado, mais fácil você vai ser lidar com as dificuldades que você vai encontrar no campo, que nunca é como a gente espera, e sim como Deus, Ele quer te tratar também. Quando você vai para o campo, você é tratado. Só que se você não tiver amadurecimento, você se quebra. Então, Ele quer te mandar, Ele quer te enviar, mas você tem que ter amadurecimento. Você tem que ter um preparo. Você tem que saber o que você está fazendo ali, para você não se achar que você caiu de paraquedas. Porque, de repente, estou no lugar e falo, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é o que eu estou fazendo aqui. Se você já tem isso na sua mente, se você já tem isso no seu coração e tem o direcionamento dele, você vai saber. Quando você colocar a planta dos seus pés naquele determinado lugar, você já vai saber o que ele quer de você. Então, isso que eu passo para as pessoas que estão começando agora. Quanto antes, o melhor. Se você tem um chamado, e esse chamado é forte no seu coração, porque você sente que é ali que Deus quer que você esteja, então se prepare, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. A profissão de vocês ajudou vocês a chegarem em alguns lugares? Minha profissão é de enfermagem, né? E ela me ajudou bastante, me deu mais confiança, né, com o povo a qual o Senhor me colocou, né? Já de início, você tinha um preparo para poder trabalhar com eles fisicamente. Então, me ajudou bastante, sim. A minha profissão, ela ajudou muito, né? Sou fisioterapeuta e o meu projeto é justamente focado em fisioterapia e isso abriu bastante portas, né? Mas eu acredito que assim, a melhor profissão que Deus, né, me deu foi de ser missionária, entendeu? Porque eu sendo missionária, me apresentando como missionária, principalmente nós que já tivemos experiência de passar por uma alfândega, e eles abrirem todas as nossas malas, e está assim, lotado de doações, e os funcionários lá, né, perguntando o que era aquilo, por que tanto aquilo, porque nós levamos muita doação daqui do Brasil. E aí, quando passou pela alfândega, quando passou lá pelo raio-x, identificou um monte de material. Aí perguntaram o que era aquilo, né? Achando que a gente fosse até contrabandista, né? Porque o material que a gente estava levando, que era creme de mão, muitos colares, chinelos. Então, foi assim, uma infinidade de materiais que tinha nas malas. E eles ficaram curiosos para saber. Aí, quando a gente comentou de que nós iríamos levar esse material, estava levando aquele material para o povo deles, aí surgiu a dúvida, né? Mas quem são vocês? Aí, como a gente se apresentou como missionária, a Rosalina apresentou a carteirinha dela de missionária, foi que livrou a gente, porque senão aquele material todo ia ser embargado. Quando eles entenderam qual era o nosso objetivo no país deles, né, na Angola, em Luanda, né, que nós embarcamos, aí que eles entenderam qual era o propósito de tudo aquilo. Então, eu agradeço pela minha profissão como fisioterapeuta, mas eu agradeço muito mais como obreira, entendeu? Como missionária. A gente sentiu mais receptividade do que se nós falássemos que éramos enfermeiras, que éramos fisioterapeutas, aí o negócio ia complicar mais ainda, ia se delongar. Quando eles viram que não era, fizeram um teste até, né, para ver se a gente estava com algum material suspeito, né? Eles fizeram os testes lá, aí eles confirmaram de que a gente estava indo lá para fazer um trabalho com o povo deles. Foi aí que eles liberaram a gente, mas foi complicado no começo. Nós ficamos lá um bom tempo, e as nossas malas assim, totalmente, né? Expostas. Abertas, expostas.
Mas meninas... Deus estava na frente. Deus colocou as palavras sábias na boca dela, na minha boca e nas meninas que estavam com a gente, entendeu? Graças a Deus nós passamos por essa coisa assim que a gente fala, caramba, né? A gente está vindo aqui no país, a gente vai fazer um trabalho, trouxe doações, as malas estavam assim abarrotadas, porque a gente só podia levar 2 malas cada uma. Nós estávamos em 8 malas. E as 8 malas, tudo com doação. A nossa mesmo foi numa mochila. A Sidneia lembrou de algo assim, né? Que eu não me lembrei. Precisa ter preparo, sim, sabe por quê? Quando nós fomos... Quando eu fui a segunda vez que a Sidneia estava comigo. Quando nós fomos para Angola... Né, que era a segunda vez que eu estava indo, a primeira vez que a Sidneia comigo, ali em Guarulhos, no aeroporto, eu fui presa. Eu fui presa. Então, a preparação é muito importante para que nós não venhamos ficar nervosos na hora, né? E fazer com que nós perdemos até o voo. Porque eu fui presa ali, as meninas todas de longe olhando e me chamando de... Como que vocês me chamavam? Contrabandista. E eu lá na mão deles, lá arrancando sapato, eles pegando meu sapato, eles erguendo a minha roupa, catando a minha mochila, abrindo tudo, tirando. E eu ali calma, né? Então, passamos por isso. Aí, quando chegamos lá em Luanda... Foi a mesma coisa. Foi tão engraçado que nós fomos para a esteira para pegar nossas malas. E cadê nossas malas? Nós ficamos até o final, ali esperando as nossas malas não chegavam. Aí nos direcionaram a um setor de reclamação. Aí fomos no setor. Quando nós fomos reclamar, a moça já direcionou nós para um outro local, onde nossas malas já estavam presas. E ali foi tão assim engraçado, porque eu estava com todas as documentações, eu era responsável por todas as meninas que estavam ali comigo, e as meninas foram presas e eu fiquei para fora. Foi a Sidneia, né, e as outras 2, a Andressa, a Gi, elas foram presas lá dentro da alfândega e eles não deixaram entrar, e eu fiquei para fora. E ali eu queria entrar lá dentro por causa que eu era responsável por elas. Todas as documentações estavam comigo. E aí, o que eu fiz, gente? Eu invadi o espaço para que eles pudessem me pôr lá para dentro. E quando eu invadi, eles mandaram eu entrar, né? Bravos, porque eles agem bem bravos mesmo. E aí eu entrei, e eles mandaram a Sidneia sair, mandou a Andressa sair, ficou a Gi, lembra? Lá dentro com a mala dela. E aí eu falei, nós não estamos fazendo nada de errado, tudo isso daí tem o porquê e tem o para quê. Né? Nós estamos aqui para abençoar o povo de vocês. Mas eles não acreditaram. Começaram a mexer, tirar tudo da nossa mala, Bíblias, as revistas das crianças, né, os cremes, como a Sidneia disse, nós estávamos levando bijuteria. Então, eles tiraram tudo. E eles não acreditavam. Aí, quando falamos que era missionária, aí eles olhou na minha cara assim e falou assim, missionária é? Falei, sim, prova. Nossa. Aí eu peguei a carteirinha e entreguei para eles. Aí eles olharam, ele olhou a carteirinha assim, olhou para mim, e falou para mim assim, eu sei o que é isso, eu sou desviado. E aí, né, acabamos pregando para ele, ele montou nossas malas, tirou nossas malas, ainda carregou as malas para nós. Então, o que a Sidneia disse aqui é muito mais importante do que a profissão. A profissão, ela ajuda muito no conhecimento, mas a profissão, né, e o chamado de ser missionário é maravilhoso. É maravilhoso, é algo que preenche o coração, que enche e que nos dá força. Sabia que ser missionário dá força? Dá uma força tão grande que você enfrenta um batalhão. Você passa por obstáculos que você achava que não ia conseguir passar. Mas passamos pela força do que está dentro do nosso coração. E põe força nisso, né? Porque as malas, minha filha, 23 quilos cravados. Mas a gente carregava e levou e fizemos uma festa lá, né? E alegramos muita gente a gente deixou nossa sementinha. Isso que é o mais importante. Então, você que quer ser missionário já sabe, vai passar perrengue, vai ser preso na alfândega, porque
No outro vídeo que a gente fez, os missionários falaram a mesma coisa, que deu problema na alfândega, que toda vez empaca os missionários. Então, já fica sabendo. E a segunda vez? A segunda vez que a Sidneia foi, nós levamos um missionário chamado Oliveira. E ele foi preso na alfândega. E ele foi preso por desacato. Então, eles não queriam, eles queriam devolver ele para o Brasil. E aí foi uma situação tão difícil, porque nós não conseguíamos falar com quem estava lá fora, eles não deixaram nós sair do lugar, e a gente não sabia o que fazer, e ele preso lá dentro. E aí eu entrei de novo, né? Eu entrei, falei, ó, a responsabilidade desse moço é minha. Aí ele olhou assim, aí eu falei, quanto vocês querem? Aí ele falou o valor lá da multa, lá, sabe? E aí, para poder pagar isso aí? Né? Fomos tentar falar lá fora e não conseguíamos. E graças a Deus, eu tinha um valor que eu tinha trazido para o Brasil, de lá que não pode, né? Nós não podemos trazer, mas eu trouxe, eu trago. Porque a moeda tinha que ser convertida. Nós estávamos com o dinheiro, né, brasileiro, que é o real, e lá é o Kwanza. Lá é o Kwanza. Aí eu tinha um valor que eu tinha trazido na viagem passada e estava comigo. Porque nós ainda não tínhamos tempos de ter feito a troca, né? E com esse valor eu pude pagar e eles soltaram ele. Mas quase que ele é deportado e sem direito a retornar ao Brasil, a Angola. E se ele tivesse que retornar, seria com um advogado. Mas graças a Deus, Deus, né, entrou e fez a obra. Então, mais uma vez, né, nós firmamos. É muito lindo fazer missão, mas busca, né, aquilo que você tem desejo de saber. E é muito importante começar no campo aqui. Começa aqui, para quando Deus te levar mais longe um pouco, você saber passar. Porque Deus também permite para poder nos saber se nós realmente estamos dispostos a obedecer. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, lembre de deixar o seu like, de você comentar. Comenta bastante, por favor. É muito importante. Manda esse vídeo para a galera da sua igreja, para os missionários da sua igreja, para aquela galera que quer começar agora, para eles entenderem como é uma vida missionária. Também vai lá na nossa rede social, no Instagram, no Facebook, siga o Guerrilha, siga elas, veja o que Deus está fazendo com elas. É isso aí, galera. Beijão e até a próxima.